Reaberta a sessão, estamos aqui retomando os trabalhos e já vou passar imediatamente para o Mancha. Luiz Carlos Prates, Sindicato dos Metalúrgicos, com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. O meu depoimento aqui, ele não terá um caráter pessoal, eu não vou contar a minha experiência. Eu sou anistiado político, combati o regime militar desde o tempo da Universidade Federal de São Carlos, estive no Rio de Janeiro, em São Paulo, fui da oposição metalúrgica, fui anistiado pela oposição, estive aqui em São José, cheguei em 87, fui monitorado até 1991, mas isso não vai ser fruto desse debate ou dessa apresentação agora. Nós queremos apresentar aqui um trabalho que nós temos realizado sobre as empresas e o que elas faziam para perseguir os trabalhadores. Acho que foi muito boa que o João Bosco, o Bosquinho, falasse antes, inclusive eu pedi para falar depois dele, porque eu vi que ele estava com um monte de documento. E esses documentos são documentos que começaram com o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Por quê? Porque centenas, milhares de trabalhadores foram buscar algumas coisas para fazer anistia, né? E fomos pesquisar os arquivos do DOPS, os arquivos do SNI, os arquivos da Polícia Federal e todos esses arquivos. E fomos vendo uma coisa em comum, que era o papel que tinham as empresas e como esses organismos de repressão, eles monitoravam a vida dos trabalhadores. Então, ali nós temos um monitoramento, o que eles chamam de monitoramento, no caso aqui é do Ministério da Aeronáutica. Então, o Ministério da Aeronáutica tinha pessoas que eram responsáveis de perseguir e de falar tudo o que acontecia com os trabalhadores. E essa parte do Ministério era distribuído para outros, para o Exército, para a Marinha e tal. Por isso, Bosco, que mesmo não tendo ninguém da Marinha aqui, eles recebiam também, porque tinha uma difusão, que era uma difusão entre todos eles. Então, panfletagem, atos promovidos pelo sindicato, eles eram monitorados pelos organismos de repressão. E são milhares, como o Bosco mostrou aqui uma parte, são milhares de páginas, são toneladas de páginas que são documentos que serviram para essa elaboração que nós estamos fazendo, né? Então, a partir dessa investigação, foi possível também a gente ver o que as empresas faziam e como elas demitiam seus trabalhadores. Aqui, por exemplo, nós temos o Ivanil, não sei se o Ivanil está aí, talvez nem ele saiba disso, dizendo que o Ivanil, ele foi demitido da GM, acho que, se não me falha a memória, em 84, por ter promovido a agitação naquela área. Então, os órgãos de repressão estão mandando uma carta para os outros órgãos de repressão, dizendo que ele foi demitido. Obviamente, se ele foi demitido, outra empresa sabia que ele foi demitido e também não contrataria. Então, o que nós falamos da chamada lista negra, aqui tem uma comprovação. Aqui no caso também outras informações, aqui nós temos da Amélia, dizendo que ela trabalha na Nacional há alguns anos, é líder dos funcionários e a que mais agita, estando sempre à testa dos movimentos grevistas. É estudante profissional. Certo? Abaixo nós temos o Chiquinho, que também foi demitido da Petrobras, irmão do Antônio Donizete, do Toninho, por ser atuante membro do Grupo Alicerce. No caso da Amélia, está dizendo que a Amélia pertenceria ao PCdoB, né? Passa outra. Eles me confundiam com a japonesa lá, a Irene Engenharia. Aqui no caso também, olha, um monitoramento da Embraer, dizendo que existia um núcleo dentro da fábrica,
e no caso esse núcleo era dirigido pelo Antônio Donizete Toninho. E depois os nomes das pessoas que segundo as informações dos organismos de repressão que participavam desse núcleo. Então, nós estamos dizendo isso aqui para ver o monitoramento que havia com todas as pessoas e tal. São um exemplo de monitoramento. E são os milhares de coisas assim que nós fomos chegar à Secose. 83. Aqui, no caso, também é uma demonstração, isso é de São Paulo, que é no DOPS, nos organismos do DOPS, existia uma ficha funcional do registro de empregado. E apenas a empresa que tem isso aí. Não tem nenhum órgão, não vai para o governo, não vai para o Estado, não vai para nada, apenas a empresa tem. Então, é uma prova que a empresa entregou isso diretamente para o DOPS. Tá? Pois bem, a partir de todo esse levantamento, o que nós temos esse estudo via o grupo de trabalho, via Conlutas. Agora, aqui nós estamos centrando no Vale do Paraíba. Tá? Nós vamos trabalhar agora mais sobre o Vale do Paraíba. A região sofreu uma forte repressão e uma intensa vigilância por parte dos trabalhadores, e, através dessas pesquisas, nós chegamos no Secose. O que é o Secose? Ele reuniu o chefe de segurança, os representantes das grandes empresas da região e os militares, Aeronáutica, Exército, Polícia Militar, Polícia Federal e tal. Nas reuniões, essas pessoas relatavam as assembleias, as greves, os roubos que existiam na empresa alguma vez, e os representantes da polícia também davam as informações. Ele funcionou de 83 a 85, aqui no Vale do Paraíba, é a documentação que nós temos em mão, como um centro de perseguição e de delação de trabalhadores. Então, aqui tem também que ela indica a vigilância sobre os sindicatos, as greves, e elas são monitoradas constantemente. Aqui tem as empresas, olha lá, nós temos a Vibras, Caterpillar, Confab, Embraer, Ingesa, Rodia, Ford, Ericsson, General Motors, Petrobras, Johnson, Kodak, Philips, Villares, Volkswagen, Embrap e Vibrasa. Telesp, entre outras, né, além de outras unidades. E também com a presença do Exército, o CTA e as polícias militares, civil e representantes dos seus chefes. Então, não era uma coisa por fora da estrutura, eram os próprios chefes das empresas e os chefes de segurança que participavam desse esquema. Então, aqui um outro fato interessante, que a assessoria de segurança e informações, eles colaboravam diretamente com a repressão. E aqui tem uma mistura, aqui no caso, uma mistura, em primeiro lugar, mistura entre violência policial, no caso, um furto, né? Um furto que aconteceu lá, ou seja, uma questão de polícia, e também monitoramentos. Tá? E uma coisa interessante lá, dizendo que o Paulo Pazin, que foi um funcionário dispensado da Kodak, naquele momento ele estava trabalhando na Fiel. Então, na reunião das empresas, eles diziam, sabe aquele carinha lá, o Pazin? Ele estava na Kodak, ele tentou fundar um sindicato lá, agora ele está na Fiel. Depois de 45 dias, o Pazin... Depois de 45 dias, não, sei lá. O Pazin trabalhou somente 45 dias nessa empresa. Então, isso por si só é uma comprovação da delação. E embaixo também nós temos um outro exemplo, né? Então, a outra questão é que o Secose era do Vale do Paraíba. Agora, nós também chegamos à conclusão de que o Vale do Paraíba exportava a vigilância e, além do Vale do Paraíba, tinha, por exemplo, empresas de outras regiões que também aderiam a isso. Então, nós temos, por exemplo, a Caterpillar. A Caterpillar é da região de Piracicaba. A Ford, do ABC. Fábricas de São Paulo.
a Vilares de São Paulo e a Cosipa também em Cubatão. Então tinha um centro aqui da região, mas que, no entanto, eles vinham com empresas de outros locais. Até agora nós não descobrimos uma coisa chamada Secose, ou um centro desse, que fosse ativa em outras reuniões da região do país. Possivelmente tem, mas não sabemos. Mas o que dá para dizer é que o Vale do Paraíba exportou e exporta esse sistema de vigilância e delação. Então, e essa delação, ela tinha um objetivo, que era perseguir, como já foi dito aqui por vocês, por muitos de vocês, os funcionários. Então, aqui nós temos, por exemplo, a relação dos funcionários demitidos da Embraer. Foi de 1 a 125, a lista é grande, foram 125 pessoas que foram delatadas para a empresa, e essa lista está na aeronáutica, que por sua vez mandou para o DOPS, que mandou para o Exército, que mandou para todo mundo. Então, todos são pessoas que estavam fichadas. Então, se uma pessoa dessa é presa por qualquer motivo, é um preso que ia responder por isso, além de não poder conseguir emprego em algum lugar. Nós temos aqui outro caso da Embraer. Isso são atas ou resoluções do Secose. É nas reuniões dele que eles estão dizendo que, por exemplo, que na Embraer demitiu fulano, Beltrano e tal. E são todos agitadores e gente que dirigiu as greves. Isso, tem isso, parece que o Ladislau que faleceu, né? A Miriam está trabalhando e tal, o Toninho. Toninho está aqui, eu falei. Então, à época, o vereador Luiz Paulo Costa, ele já tinha levantado essa famosa lista negra, né? E estava inquirindo a General Motors, porque mesmo depois de 85 já é depois da Nova República, então, teoricamente, já com um presidente civil, e o pessoal não conseguia emprego em lugar nenhum, né? Então, nessa época, o Secose já foi denunciado, e mais à frente nós vamos ver que eles, nas reuniões internas deles, estão dizendo que vazou informação, que não deviam ter feito isso, e que tem assunto no Vale Paraibano e tal. Mas aí tem o Luiz Paulo Costa, vereador à época, dizendo que precisava ser meticulosamente investigado e comprovado, e punido na forma da lei. Está comprovado aqui, viu, Luiz Paulo? Agora, vamos lá, está exatamente comprovado a feitura dessa lista, que eu prefiro chamar de lista suja, né? Porque lista negra não pega bem nem como história do passado. Aqui também é um aspecto importante, porque é o final da reunião do Secose, onde está dizendo que a necessidade do centro comunitário se organizar e ampliar cada vez mais sua atividade, para poder contar com o apoio dos órgãos oficiais de informação, uma vez que por parte do inimigo, ou seja, o inimigo, os trabalhadores, é um fato consumado. Isso mesmo não pode acontecer, senão não haverá condição de se manter o controle e nem mesmo a disciplina das empresas. Tá? Então, aqui nós estamos vendo o caráter, inclusive o caráter político que tinha as greves, os movimentos e tal, mesmo que os trabalhadores que eventualmente estivessem à frente dessas greves ou desses movimentos não tinham noção. Mas esses movimentos se enfrentavam diretamente com esse aparato, que era o aparato montado, o aparato do Estado. Tá? Aqui também, todos esses são informes da reunião do Secose, e aqui também a comprovação de que as empresas aparelhavam a polícia militar, desde dar gasolina, viatura, e chamar tal. E o Estado, obviamente, não poderia fazer isso, né?
Aqui é aquilo que nós tínhamos dito, que é o papel que houve da polícia, lá, ele elogia o trabalho desenvolvido pela polícia militar, na repressão, existência de piquete nos portões das fábricas, e embaixo, volta um pouquinho, por favor, embaixo também, eles monitorando o Jacob Ittar, no caso era do petroleiro de Campinas, e o Jair Meneghelli de São Bernardo. Tá? Então, o caráter extremamente político dessa perseguição. Aqui também é o monitoramento que o Secose fazia no caso da Caterpillar. A Caterpillar é em Piracicaba. Né? E também lá o mesmo coisa, doações de viaturas foram feitas e recomendadas como artifício. Um artifício que as empresas se colaboravam entre si, arrumava recurso para poder pagar as viaturas. A contrapartida era a repressão aos trabalhadores. Né? É importante, esse caso aqui também está ligado àquele da lista, da chamada lista. Todo esse tema que nós estamos discutindo agora é a lista, porque aqui no caso, na reunião, o representante está reclamando que houve um vazamento. Tá? Houve um vazamento por parte do Secose. E o vazamento é exatamente a matéria que foi feita pelo Vale Paraibano, e também me parece que saiu numa outra revista de circulação nacional, que foi a Isto É. E o interessante ali que a GM está dizendo que, devido ao grande número de admissões, houve um trabalho de seleção bastante moroso, e que eles não tinham dados e registros dos candidatos, e tornou quase impossível detectar a tempos indivíduos com ficha suja, que deveriam ser impedidos de serem empregados na firma. Então, aí não é mais o passarinho falando, não é mais o Zé Luiz falando, não é mais ninguém falando, é as empresas. É o relatório deles dizendo que não dava para fazer isso. Inclusive, acho que nós, por parte da Comissão dos Metalúrgicos, vamos tentar inquirir os agentes de segurança, os RH da época, para eles deporem e comprovar isso também. E aí também foi feito referência à lista negra das indústrias, né? Então, esse conjunto de documentos, que na verdade aqui nós estamos com extratos, é que aqui no Vale do Paraíba existiu essa organização por parte dos trabalhadores, dos empresários. Essas organizações, ela tem um vínculo direto com as empresas, com a polícia, com os órgãos de informação. Isso causou a demissão de milhares de trabalhadores e causou o que todo mundo sentiu na pele, que foi não conseguir emprego em outra empresa e às vezes não sabia por quê. Anteontem eu estava vindo para o sindicato, eu peguei um táxi, o cara falou para mim, Mancha, como é que está aquele negócio da anistia? Eu não conhecia, ele é um taxista, ele falou, como é que está esse negócio da anistia? Eu falei, mas por quê? Não, porque eu estou com um processo, eu sou da GM, e eu fui muito perseguido. Eu não sabia que esse negócio de lista, eu não conseguia emprego em lugar nenhum, eu me sentia que eu não tinha nenhuma condição. As pessoas me olhavam e falavam, todo mundo consegue emprego, só você que não consegue. Tal, me custou muito, eu sofri demais, eu preciso desse negócio da anistia. Foi uma coincidência, né? Exatamente esse tema que muitos de vocês, muitos de nós passou, não só aqui nessa região, como de várias regiões. Mas aqui comprova essa situação. E a partir daí, que essas práticas muitas vezes continuaram mesmo após a ditadura militar, e as conclusões que nós chegamos, né? As conclusões políticas desse processo, que eu acho que é importante para as comissões da verdade e para a Comissão da Verdade Nacional. Existem diversos trabalhos feitos por especialistas que comprovam que os empresários financiaram o golpe militar. Eu acho que esse aqui ele se soma a isso, tanto do financiamento, como foi visto ali, através de recursos públicos, porque um empresário, uma empresa,
ele não pode utilizar as suas instalações para fazer reuniões para delatar trabalhadores. Ele não pode, e essas reuniões eram feitas uma vez em cada empresa. Uma vez era na GM, outra vez na Petrobras e tal. Ele não pode, a empresa não pode fazer isso. A empresa não pode dar dinheiro para a polícia. Não pode dar dinheiro para policial. Não pode dar dinheiro para funcionalismo público, e muito menos para órgãos de segurança e repressão. Inclusive, do ponto de vista internacional, já existem exemplos, por exemplo, que empresas que tiveram seus dirigentes, seus diretores, condenados à morte na Alemanha, porque colaboraram fazendo o gás, mesmo eles dizendo que não era para isso, para que as câmaras da morte, de tortura e tal, funcionassem. Depois, houve um tribunal que julgou e condenou à morte aqueles que eram diretores e que fizeram isso. Então, existe condições de se buscar uma luta pela reparação e para que essas empresas sejam investigadas, como nós estamos fazendo, e que, após a investigação, elas sejam eventualmente punidas. E, para terminar, eu diria, por que é importante isso? Porque, infelizmente, essa ideologia que está arraigada tanto nos órgãos de segurança como nas empresas, infelizmente, ela se mantém. É comum você pegar, por exemplo, um processo trabalhista na justiça, onde existe uma demissão por justa causa, e o motivo que eles alegam de estar demitido é que seria que essa pessoa é um agitador, ou essa pessoa é filiado a um partido, ou ela tem uma opinião política. Isso é herança do regime, isso é herança do regime militar, e que não acabou, e que, infelizmente, a democracia ainda não chegou nas fábricas. Então, por isso que é necessário punir os torturadores, e por isso que é necessário punir as empresas. Nós que esperamos, esse é um início de trabalho, e que esse trabalho seja revelador e sirva para a gente conseguir a verdade, a justiça e a reparação. Obrigado. Obrigada, Mancha. Queria convidar o Zé Luiz Gonçalves. E, enquanto o Zé Luiz fala, queria, para fazer o registro na Comissão da Verdade, dos companheiros anistiados. Zé Luiz vai falando, mas os anistiados, tanto da Embraer, da GM, da Mafersa, aqui para a gente fotografar e registrar aqui no vídeo os anistiados das fábricas. Pode ser? Vamos lá, Zacarias, João Pedro. E o Zé vai falando, porque como eles não vão estar registrando, eu queria, aqui na frente ou aqui do lado, pode ser aqui, ó, só para a gente registrar todos os anistiados. São alguns, porque vários estiveram de manhã, mas o Zacarias é de fora, está aqui desde manhã, vai ficar o dia inteiro. É importante para a Comissão da Verdade esta foto. É aqui. Pode falar, Zé. Bom, eu vou dar um depoimento pessoal aqui sobre os fatos que eu vivi. Alguns dados só históricos. No dia 1º de abril de 1964, eu estava na lavoura, colhendo arroz com o primo do meu pai e mais algumas pessoas, e o primo do meu pai acompanhava o golpe através do rádio e ia passando para a gente o que estava acontecendo. A partir em 69, eu estava na indústria, e em 71, numa empresa lá em Itajubá, nós ganhávamos muito pouco comparando com os salários pagos aqui em São José dos Campos e na região do estado de São Paulo. E aí nós, sentados numa reunião, numa conversa, levantei a hipótese de fazer uma greve para pedir aumento de salário para o patrão. O meu chefe, meu líder, na época, pelo amor de Deus, nós estamos numa ditadura militar, nós não temos sindicato, vai todo mundo preso, não fala mais isso aqui na fábrica. E aí eu fui saber, tem sindicato, o que é sindicato? Na verdade, eu fui atrás procurar o que era o sindicato. É a primeira vez que eu vi uma palavra sindicato. E vim para São José dos Campos para ganhar mais, porque aqui pagava mais. Foram me buscar lá e vim trabalhar aqui na região de São José dos Campos. Inicialmente para fazer o foguete sonda 2 e 3, que é o protótipo do VLS, e depois fui para Alpargatas. Na Alpargatas teve um episódio interessante, que o governo Geisel tinha acabado de sumir,
e nós estamos na crise do petróleo, 1974. Na crise do petróleo, o gás soltou uma nota dizendo: estou aumentando a gasolina, mas não estou aumentando o óleo diesel, para não aumentar o preço das passagens de ônibus. Bom, na outro dia, ele disse isso na sexta-feira, numa entrevista na Rede Globo, naquela época, e na fábrica, na terça-feira, o cara botou no quadro de aviso: a partir da semana que vem, o aumento da tarifa de ônibus, porque nós pagávamos o ônibus para ir trabalhar, vai ser aumentado em tantos por cento por causa do aumento da gasolina. Eu falei: mas se o presidente disse que aumentou, então eu peguei aquele recorte e arranquei do quadro de aviso e fui no sindicato dos calçados para falar com o presidente, para tomar providência. O presidente chamava Preguinho. E lá no sindicato, eu passei pela secretária, a secretária me fez a ficha de inicial, e eu fui chegando até a sala do presidente. Na sala do presidente, tinha uma puta foto do gás atrás do presidente. E eu falei: presidente, está aqui o recorte, que o presidente Gás, que está atrás do senhor aí, falou que não ia aumentar o ônibus, porque ele aumentou só a gasolina, e a empresa aumentou o ônibus. Ele falou: pelo amor de Deus, essa empresa de ônibus São Bento é muito forte, então não vem, eu não posso fazer nada. Então, as conversas, ele disse: não posso fazer nada. Mas você vai na Câmara e fala com o Mário Show. Mário Show é o plenário dessa sessão. Mário Show, não sei se o Luiz Paulo Costa está aí, né? Ele era meio comunista, não sei se era meio comunista ou era só socialista na época. Me atendeu muito bem, disse que ia fazer uma pesquisa e me chamou para a sessão de Câmara. Eu fui na sessão de Câmara, ele disse lá que ia fazer a pesquisa e votou na Câmara. E fez a pesquisa e não deu nada, acabou, morreu. O aumento ficou por isso mesmo, e eu saí da Alpargatas e fui trabalhar na Detroit Diesel. Aí eu vou contar a história, os fatos que eu vivi, né? Em 1976, eu entrei na Detroit Diesel. A Detroit Diesel estava abrindo aqui em São José dos Campos. E a Detroit Diesel era uma fábrica de motores da GM. É a General Motors, uma fábrica dentro da General Motors que chama Detroit Diesel. E nós começamos a trabalhar já dentro da ferramentaria. Formou 3 grupos, um grupo mais de discussão política, jornal, e outro grupo discutia lá jogo de futebol, outro iria revista pornográfica. Então juntava os 3 grupos na hora do almoço, cada um fazia uma coisa, e eu estava no grupo dos jornais, de ler, de discutir as coisas. Nós começamos a fazer a discussão, lendo Pasquim, alguma coisa que a gente levava para dentro. Eles tomavam o jornal e a gente levava clandestino, porque lá na fábrica da GM não podia entrar com material Folha de São Paulo. Estado de São Paulo, o jornal não podia entrar na fábrica, não. Era barrado. Mas a gente levava clandestino e discutia. E em novembro, o Ernesto Geisel, presidente do Brasil, veio inaugurar a fábrica em São José dos Campos. E a partir já 2 meses antes, começou a aparecer lá uma série de agentes do SNI, militar. E sabe quem comandava a Detroit Diesel, a segurança, era o coronel da reserva militar de Caçapava. Então, dentro da GM, era militarizado o pessoal da segurança. O comando era do coronel da reserva de Caçapava. Então, nesse período, nós começamos a fazer pensar uma manifestação contra o gás, mas falando: todo mundo preso, todo mundo demitido. Aí nós fizemos uma manifestação da seguinte forma: o grupo que reunia lá para discutir político, nós fizemos começamos a trabalhar, ficamos trabalhando, parou a fábrica inteira, todo mundo foi festejar, todo mundo foi aplaudir o presidente e nós ficamos trabalhando. E o chefe nosso falou: não, você pode parar. Ele falou: mas não tem nada a ver, né? Esse presidente não tem nada a ver com nós. Então foi a manifestação que nós arrumamos um jeito de fazer para não ser punido, mas foi um gesto de dizer: nós não temos nada a ver com esse presidente. Na época, lá trabalhava o Bergamo Pedrosa, era vereador, e o Bergamo entregou uma carta para o Gás. Eu queria perguntar para o Bergamo se ele tem essa carta, cópia. Seria bom ele pegar, ver se que cópia. Eu não sei mais o teor desse documento que o Bergamo entregou para o Gás dentro da fábrica.
né, o Bergman era do departamento pessoal, era uma pessoa benquista, era uma pessoa que não era uma pessoa, era uma pessoa de esquerda, mais democrática, não era mais alinhado mais aos partidos clandestinos, mas era uma pessoa democrática. E o Bergman, por exemplo, teve um outro ato, além dessa carta, que eu não sei o conteúdo dela, eu queria conhecer esse conteúdo, que eu não lembro mais, ele teve um outro ato com a gente na greve de 79. Ele abriu a Câmara, nós fomos o Ari, eu acho que eu e o Ari fomos na casa dele, no Monte Castelo, às 3 horas da manhã, porque ele tinha expulso lá do sindicato dos têxteis, e aí ele abriu a Câmara às 4 horas, porque a polícia está caçando a gente na rua aqui em São José dos Campos. Então, nós fomos para dentro da Câmara, e o Bergman que abriu a Câmara para a gente. Então, um ato que ele nos ajudou na época, junto com a parcela da Câmara, que apoiou o Luiz Paulo, o João Bosco, né, e o Bergman, foram os 3 que eu lembro que mais apoiou a gente nesse movimento. Ainda dentro do que a Ari colocou, eu queria só colocar acho que o Ari historiou bem, o Mancha, outras pessoas historiaram um pouco aqui, né, então eu quero colocar alguns elementos que é interessante. Por exemplo, os 3 sindicatos que era alinhado, Têxteis, Zé Maria, Preguinho, Calçado e Metalúrgico, Zezinho Domingues. Esses 3 era tudo da Arena, né? Era da Arena. E eles foram, depois da greve de 79, eles montaram um programa na Rádio Clube chamado Hora Sindical. Então, às 7 horas da manhã, tinha 10 minutos, hora sindical. Então, falava, um dia era o presidente do sindicato, para tentar recuperar a imagem deles, que candidatou a prefeito, depois não deu certo, perderam a greve, perderam a liderança e tentaram. Mas essa história, por exemplo, nesse momento histórico, São José dos Campos tinha mudado completamente a configuração dos trabalhadores. Tinha vindo muito trabalhador de fora, de Minas, de São Paulo, tinha migrado muita gente para cá. Então, o sindicato não tinha mais controle na fábrica, né? E os grupos de esquerda estavam se organizando. Eu, por exemplo, não era de um grupo de esquerda, mas era de esquerda, né? Eu achava o seguinte, que o Brasil tinha que ter um partido igual o Partido Comunista, mas não podia ser comunista porque, se fosse comunista, a população, que era muito católica, não aceitava. Então, por isso, eu fui fundar o PT, que defendia proximamente a mesma ideia, mas não era um partido taxativo comunista. Então, eu achava, por isso, achava que o sindicato tinha que receber todo mundo, para conscientizar, para fazer debate político, para o pessoal se aprender. Então, quando eu fui para o sindicato, eu fui com essas ideias. E nós abrimos o sindicato, né? Nós trouxemos Luiz Carlos Prestes no Sindicato Metalúrgico, o Luiz Paulo lembra disso. Trouxemos Luiz Carlos Prestes no Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos. Levamos também o Severo Gomes no sindicato. Até o Santos xingou o Severo Gomes lá no dia, né? Mas fazia parte do processo. Nós tínhamos que buscar e ver as opiniões, e opiniões de discussão. Então, esse período, na GM, a gente vivia um período dentro da fábrica de muita ditadura, de muita pressão da chefia e da guarda. E um outro elemento que o Passarinho colocou, a igreja aqui em São José dos Campos, ela não reuniu os operários, ela reuniu os líderes da fábrica. E os líderes da fábrica eram repressivos. Então, eles eram organizados também pela igreja, para ser representando dentro da igreja junto aos trabalhadores. Então, por isso que o Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos, e São Bernardo talvez até hoje não compreenda isso, não é um sindicato metalúrgico que veio do movimento de igreja. É um sindicato que veio do movimento de esquerda, né, da militância da esquerda. Esse é o ponto central, porque que não conseguiu a igreja, porque não tinha, o movimento da igreja era repressivo, era pelas lideranças da chefia. O Mancha colocou uns dados interessantes, e eu quero só corroborar com ele. Eles faziam isso como é que chama o órgão aí? O Secose. E depois baixava para a chefia da fábrica. Então, por exemplo, o pessoal da fábrica, daí, ó, lá na sua seção, tem aquele camarada que foi denunciado lá pela polícia militar. Então, quem ia mandar o cara é o chefe do cara. No caso meu, na GM, em 79, o meu chefe imediato foi chamado lá para falar, o Zé Luiz está no comando da greve, falou na Assembleia, está dirigindo greve, como é que você tem esse cara aqui? E ele me deu aumento 2 meses antes, eu tinha recebido aumento da GM. O cara, como é que você dá aumento para o cara e o cara é líder de greve, né? Manda embora.
Aí o chefe desceu tremendo, foi falar comigo. Era uma pessoa, porque eu era um bom profissional na fábrica. Então, ele respeitava, a gente tinha bom diálogo. Falou, como é que você entrou nessa? Se eu for segurar você, eu vou mandar embora. Então, eu vou ter que te mandar embora, porque eu não vou botar meu pescoço. Então, ele foi chamado lá em cima e mandou embora. O outro gerente superior a ele, que era o Galindão, queria me segurar na fábrica, porque ele não entendia muito, veio da Espanha lá, não entendia de política, de nada. Falou, seu Galindo, se eu vou segurar aqui, você vai ser mandado embora junto comigo. Deixa, eu já fui mesmo, já mandou, deixa para lá. Ele não mexeu, mas ele ainda acabou, quer dizer, ele acabou dialogando. Mas essa ação que vinha dali, baixava a chefia e mandava embora, certo? Então, esse processo todo que nós vivemos, né, que transcorreu depois de que eu assumi a Secretaria-Geral do Sindicato, depois assumi a presidência do sindicato, aí teve um movimento de greves, e eu fui processado em vários momentos, certo? O que eu mais, de todas as greves, todos os processos que eu sofri, o que mais me indignou foi o da Vibraz. Disse, Paulo, a Vibraz, nós fizemos uma greve por falta de salário, de pagamento de salário. O Tribunal Regional do Trabalho de Campinas decretou a greve legal, mandou a empresa pagar os direitos dos trabalhadores, mas a Polícia Federal, a Justiça Federal, me processou eu e me condenou eu. Eu fui condenado pela mesma greve, certo? Por causa de comandar a greve, de ser presidente do sindicato. Uma greve foi legal, decretada, o outro tribunal. Por quê? A Vibraz tinha muita influência nos órgãos de repressão, de informação, né? Polícia Federal. Então, essa pressão que a fábrica tinha me levou à condenação, sendo que a greve foi legal, quer dizer, as justiças, por quê? Por causa dessa pressão toda que houve, certo? Eu acho que muitos companheiros, e aqui eu quero fazer uma homenagem a muitos companheiros que não estão hoje, né? O Julião, parece, não está aqui, já faleceu, outros companheiros. Muitos companheiros passaram necessidade, fome, né, dificuldade, por causa dessa lista negra aí, por causa da repressão, né? Então, a gente tem que, essa luta nossa hoje, e da anistia e tudo mais, todos que estão recebendo essa anistia são merecedores dela, muito merecedores dela, né? Porque passaram muita dificuldade, mas perderam muitos anos, as suas famílias foram muito massacradas nesse período, né? Eu queria terminar meu depoimento aqui, dizendo que nós estamos fazendo uma luta aqui, né, pela Comissão da Verdade, mas nós temos, a luta pela democracia é uma luta permanente. Então, nós temos que continuar essa luta e trazer a juventude para participar dessa discussão. Porque a nossa geração passou e viveu esse período grande, mas essa nova geração, ela não passou esse período histórico que nós vivemos. Então, é através da história, e a imprensa, os meios de comunicação, têm passado muita mentira, muita inverdade, né, muita coisa errada para a população, e que hoje precisa reverter esse quadro, ao ponto da gente novamente voltar para um regime de ditadura no nosso país, ou, se não for ditadura, um regime conservador, onde você é monitorado o tempo todo, né? Eu lembro que quando eu morava em Minas, não era só os trabalhadores que foram reprimidos, não. O soldado também do Exército, ele tinha que andar sábado, domingo, uniformizado e com cap. E se fosse pegado sem cap na rua, tinha um PE, Polícia do Exército, que andava com o jipão, andando, caçando o soldado lá. Se ele tivesse sem cap, ele era preso, ia para o quartel preso, né? Eu presenciei pessoalmente isso. O cara está sem cap dentro da casa da pessoa. Passou a polícia do Exército, parou, foi dentro da casa, tentando prender o cara. Mas eu estou dentro da casa, eu não estou na rua. Aí o cara acabou aceitando a justificativa, falou, toma cuidado, você vai preso. Então, a repressão também era dentro do superior, né, de cima para baixo, até pegar todo mundo. Então, acho que isso é um período que a gente viveu. Eu não quero relatar a questão dos fatos dos sindicatos metalúrgicos, porque aí tem já documentação, outros companheiros já falaram sobre esse período do sindicato dos metalúrgicos,
né, da greve dos 33, das outras greves que nós participamos. Eu acabei de relatar uma greve que foi legal, mas do ponto de vista da polícia, político, eu fui condenado por causa de uma greve que foi legal. Relatar aqui também que houve eu acho que a conquista do Sindicato Metalúrgico contribuiu muito para a democracia aqui em São José dos Campos, e uma mudança da cidade. Como outros companheiros contribuíram em outra época, né? Eu sempre gosto de levantar um pouco a história, a gente lembrar, ver a história de São José dos Campos, tem outros companheiros que foi antes da gente, que também contribuiu pela democracia. Muito obrigado. Obrigada, Zé Luiz. Queria chamar o Miranda Webb, que foi presidente do Sindicato dos Têxteis, hoje o secretário. Depois do Miranda vai ser o Pazinho, para ir preparando. Depois do Pazinho, o Dias. Depois tem uma lista aqui, tá bom? Gente, boa tarde a todos e a todas. Queria parabenizar a Amélia por esse ato, que é muito importante para a história de São José dos Campos. A história sindical, realmente, de São José, eu vim para São José em 68, trabalhar na Matarazzo, entrei na Matarazzo de servente e comecei, aí até inclusive ouvindo o Ari Russo, comecei lá a trabalhar sindicalizando realmente o pessoal dentro da empresa, porque o pessoal sempre reclamava do sindicato, mas reclamava e tinha pouco sócio. E eu pensava, a hora de reclamar tem de ser lá no sindicato. Não adianta reclamar dentro do banheiro, o pessoal chegava no banheiro, começava a reclamar. E eu, então, comecei a sindicalizar o pessoal para fazer uma oposição sindical, qual fizemos em 79, nós já começamos a se organizar dentro da fábrica, em 79, e fazer uma oposição ao sindicato na época. Em 80, nós, inclusive, fizemos a chapa e conseguimos ganhar a eleição e assumimos em 81 o Sindicato dos Têxteis São José dos Campos. Muito difícil, porque a Federação Têxtil do Estado de São Paulo tinha uma equipe de pessoas para fazer eleição nas cidades. E essa equipe vinha já para ganhar a eleição naquela cidade, que vinha três pessoas para assinar as cédulas, e tinha os sindicatos metalúrgicos, o sindicato dos calçados, que fazia o jogo das urnas. As urnas falsas, que nós descobrimos, que essas urnas iam para a delegacia, e da delegacia eles trocavam os votos. E era muito difícil. E nós, desses 15 que veio de São Paulo para fazer a eleição, um entregou, falou, vocês cuidado, se essa urna for para a delegacia, vocês perdem. E aí que nós fomos para o do gato. Nós não deixamos ir para a delegacia, tinha o nosso advogado, doutor Francisco Moreno Ariza, na época, chamou o doutor João Crisóstomo, que era o delegado da época, e nós fizemos um BO para realmente as urnas ficassem dentro do sindicato. E aí que nós ganhamos a eleição. As urnas no sindicato, eles puseram 2 polícias na porta, nós escolhemos um banheiro lá, que não tinha onde o pessoal entrar, e eles puseram 2 polícias e 2 fiscais de cada urna, para no outro dia as urnas iam para as fábricas, e à tarde, à noite, era a eleição. Mas para nós segurar essas urnas dentro do sindicato, nós ficamos até 2 horas da manhã, naquela época, aquelas veraneias, aquelas grandonas, foi para a porta do sindicato, tinha 5 lá, uma para cada urna, e, por sorte nossa, tem um colega nosso, tal de pastor, que tinha sido mandado embora da Matarazzo por ter ingressado na diretoria, mas não tinha sido registrado ainda, pegaram o nome deles antes, mandaram embora, e mandaram uns outros também. Eu dei sorte que eu estava de férias, e aí não podia me mandar embora nas férias, né? Então, nós fizemos essa eleição, conseguimos, através de essa liminar, para segurar as urnas no sindicato, e conseguimos ganhar a eleição. Aí abrimos as portas do sindicato para todos os outros sindicatos. O Aria Testemunha, o Gradela, teve lá em várias reuniões, e começamos, inclusive, estou vendo Dias aqui, a greve dos condutores, ficaram vários lá, prenderam os condutores todos dentro do sindicato, ficamos todos lá juntos, e o Robson Marinho tomou empresa na época. Né? Nós estávamos lá dando todo o apoio, o dia de testemunha. O sindicato dos petroleiros foi criado dentro do nosso sindicato. Os petroleiros fez uma greve
ficou no sindicato uma semana, Sindicato dos Testes, lá ficou uma semana lá, eles alimentando lá, nós cedemos o sindicato todo o apoio para eles. O Oraldo, na época, acho que vocês lembram bem do Oraldo, que o sindicato era na rua Paraibuna, né? Então, a gente ajudou bastante, mas, infelizmente, quando veio a abertura do mercado, acabou a categoria têxtil. Aí o chinês acabou com a gente, né? Não foi nem patrão mais, aí foi o chinês, antes era os patrão, hoje é o chinês. Acabou porque, eu estava, vocês vendo aqui ainda, quando a gente fez uma greve na Ródia, a gente quase que foi morto. Assim, a Ródia jogou muito forte contra nós, bateu mesmo forte, querendo tomar o sindicato, inclusive já entrando num processo com multa para o sindicato, vamos supor, como fosse hoje, uns 100 mil por dia. Quer dizer, nós não tínhamos dinheiro para pagar, cada dia de greve tinha que fazer uma... E conseguimos passar por cima de tudo isso, e aguentar junto com os trabalhadores. Foi uma época muito difícil, com 15 dias de greve na Ródia, não foi fácil, certo? Nós perdemos lá, assim, colegas, inclusive, foi um sacrifício muito grande. Mas, e, com isso, a gente também, o Luiz Paulo lembra muito bem, a Tecelagem de Paraíba, nós tomamos, inclusive, em 84, ela está com um pagamento atrasado, quase 6 meses, nós tomamos a fábrica, dirigimos a fábrica, o erro nosso foi entregar a fábrica outra vez para o patrão, depois de salário em dia do trabalhador. Nós ficamos 8 meses, em 8 meses nós colocamos o salário em dia dos trabalhadores. Então, gente, realmente, o sindicato, hoje, todos os sindicatos, é o que eu sempre falo para muita gente, o bom é que nós temos sindicato de luta, porque a hora que, antes, quando eu entrei em 68 na fábrica, era muito difícil. Era difícil o horário, tinha uns horários doco lá que a gente trabalhava, não tinha folga. Eu, pelo menos, trabalhava os domingos, direto, certo? E tinha muito pouca folga. E por isso que a gente chegou trabalhando, ajudando, e quando a gente conseguiu o sindicato, com certeza a gente abriu as portas do sindicato para todas as oposições que queria trabalhar junto, inclusive ajudamos os sindicatos calçados, também o Portela, fazia a oposição lá na época, o Preguinho, o Ari, inclusive, estava junto, e o Bosquim sempre nas oposições, sempre ajudando. Também nos ajudamos a formar várias cooperativas. Hoje, inclusive, tem uma cooperativa, que é a Multitex, que está lá no bairrinho, quem é dono dessa fábrica é 32 funcionários, nós custamos muito para segurar essa empresa, porque a empresa ia embora, nós seguramos o caminhão, seguramos o aluguel do prédio e as máquinas, e, na época, inclusive, o Pedro Ives deu um transformador para nós começar a tocar a empresa. Tinha 32 corajosos, resolveu pegar. Hoje eles têm funcionário, tem mais de 80 funcionários, essa tinturaria, que é uma cooperativa que foi formada já há muito tempo atrás. E formamos também cooperativa habitacional, lá onde é o loteamento Minas Gerais, que tinha uma diretoria. Nós mudamos a diretoria, porque a diretoria não estava correta, conseguimos aí a entregar a escritura de 537 moradores, escritura com loteamento, inclusive asfaltado. Isso a gente ajudou esses cooperados, essa cooperativa, a gente sempre teve essa vontade, inclusive quando vereador, a gente formou muitas sociedades amigos do bairro. Eu acho que é o seguinte, tem de vir de baixo para cima, é a sociedade que tem de mandar nesse país. Então, eu agradeço, Amélia, por essa oportunidade, e agradeço aos nossos colegas. Estou muito satisfeito de ver aqui a família Santos, todos aí nossos amigos aí antigos, de luta, daquela época de 79 até 90, foi uma briga muito boa que nós tivemos em São José dos Campos. Obrigado a todos. Obrigada. Paulo Pazin, depois o Sebastião Neto, da Comissão da Verdade Nacional. Depois você, Dias, tá? Boa tarde, camaradas. Tem muitos camaradas aqui que faz anos que a gente não se encontra. Eu estou há muito tempo em São Paulo, então, evidentemente, é um prazer e uma emoção estar aqui revendo parte da nossa história. A minha história pessoal se confunde um pouco em São José com a história da Convergência Socialista. Eu comecei a participar de uma organização de esquerda, foi a partir da ITEP. Para quem lembra da história da ITEP, a ITEP aqui em São José formou técnicos, mas foi um dos bastiões de resistência à ditadura. Mesmo no período da ditadura, na ITEP tinha Grêmio Estudantil Independente.
E muitos quadros da esquerda, futuramente, saíram lá de dentro. Tinha também a presença de muitos, por incrível que pareça, estudantes do ITA, comunistas, que lá... Paulo, a nossa comissão inteira está baseada no ITA. Eu e Luiz Paulo, nós trabalhamos o nosso eixo, que quem resistiu nessa cidade, nós temos, eu acho que não sei se você sabe, mas teve nos livros da ditadura, o Arantes, José Arantes, vice-presidente da UNE, preso junto com o Zé Dirceu, morto em 64, era do ITA e saiu daqui de São José dos Campos, em 64. O irmão do Trevisan foi expulso do ITA em 75. Esteve aqui os 4 professores, os 4 alunos do ITAS, que foram presos, perseguidos, que fugiram da polícia por uns 2 anos, não é, Luiz Paulo? Foi absorvido, preso, depois preso de novo. É tudo do ITA, e já fizeram depoimento na Comissão da Verdade. Então, esse resgate histórico dos estudantes do ITA, nós fizemos nessa comissão. Obrigado, Amélia. Então, a partir desse contato com esses professores e outros, a gente aderiu à ideia da luta socialista. A minha trajetória não começa pela luta sindical, começa por uma opção ideológica pelo socialismo, pela derrubada da ditadura militar, mas também pela derrubada de todo o sistema capitalista. A partir daí, nós tivemos contato com alguns companheiros, pena que eles não puderam estar presentes, Pedro Mesquita, o irmão do Pedro Mesquita, quem não conheceu, o Edmur, o Zé Orlando, que foi o primeiro presidente do PT aqui de São José, também estudava junto com a gente, e, a partir daí, nós iniciamos a militância, digamos, socialista, e nós tínhamos uma opção. Embora estudante, embora sinceramente de classe média de São José, a nossa opção era ir trabalhar nas fábricas para poder, junto com os trabalhadores, construir a luta contra o regime, naquele momento a ditadura, mas também a luta contra o regime capitalista. A partir daí, vários companheiros vieram se somar a essa luta. Depois, a gente saiu daqui de São José, foi para... Eu, no meu caso específico, fomos para São Carlos, Gradela veio para cá, outros companheiros. Por incrível que pareça, logo que saí da ITEP, o primeiro lugar que eu consegui emprego foi no IAE, dentro do CTA, no período da ditadura. Obviamente, todo cuidado é pouco, né, numa situação dessa, certo? Porque ser preso, trabalhando dentro, com ideia socialista, dentro do CTA, digamos que a repressão seria um tanto quanto mais dura. Lá eu conheci um outro companheiro que eu queria resgatar, que é o companheiro Robério, que também vários companheiros aqui depois tiveram contato com ele, cumpriu um papel importante aqui em São José. Bom, depois ficamos de fora, retornamos para São José. Eu quero pular uma parte da história, que é o seguinte: a luta dos metalúrgicos impactou a todos. Eu voltei para São José e fui trabalhar na Kodak, uma empresa química. Nós não tínhamos sindicato. O sindicato dos químicos era só de Jacareí. Os trabalhadores da Johnson, os trabalhadores da Monsanto, os trabalhadores da Kodak, nós não tínhamos sindicato. Havia um processo de tentativa de extensão de base dos químicos de Jacareí para São José, processo esse que estava congelado. Quando a gente organizou a associação, com outros companheiros, que pena que não estão aqui também, Pacelli, Zé Walter, não sei se eu vou esquecer, o próprio Pedro, o Guido, quando a gente iniciou o processo... Oi? O Guido esteve de manhã. Quando a gente montou a associação para depois virar o sindicato, Almir Pazianotto deu a extensão de base de Jacareí para São José. Por quê? Porque sabia que estava nascendo aqui uma associação de trabalhadores com uma visão classista que não era de pelego. Aí, imediatamente saiu. Eu acho que o tiro saiu pela culatra. Porque quando ele fez isso, estendeu a base, o que acontece? Montou uma oposição, aí ganhou São José e Jacareí para um sindicalismo combativo, que é que os companheiros aqui dos químicos têm. Agora, entrando propriamente na perseguição da ditadura. O Mancha mostrou aí, a partir do momento que a gente montou a comissão, em fábrica nenhuma, mas eu permaneci muito tempo. O Mancha saiu aqui naquele relatório da Fiel. Depois da Fiel, fui para Philips, a mesma coisa. Você passa um tempo, profissional sempre, todos nós de esquerda, consciente, sempre somos os melhores profissionais dentro da fábrica. A gente sempre trabalha direitinho, por quê? Porque quando vem demissão, vai ficar claro que foi demissão por perseguição política, não porque somos mal profissional.
É como o Zé Luiz falou, muitas vezes você acabou, inclusive, de receber um aumento, porque trabalhou tal, aí vem, de repente, o chefe e fala, ó, você está demitido. Qual a razão? Obviamente, o monitoramento leva a que eles peguem a nossa ficha e digam, olha, você já montou uma associação, um sindicato, não devia, você fez uma greve, não devia. Bom, sucessivamente, em todas as fábricas aqui de São José, a gente não conseguiu mais emprego, fomos para São Paulo, junto com o Neto, participar da oposição metalúrgica de São Paulo. Bom, e a história se repete. Em São Paulo, trabalhei na Siemens, após uma greve de 12 dias, ao término da greve, infelizmente, os pelegos entregavam para o patrão a lista daqueles que eles não querem continuar, que o patrão mande embora porque fazem parte da oposição metalúrgica, etc. Esse breve relato, para mim, tem um sentido, e por isso que, sinceramente, eu vim aqui. Óbvio que a derrubada da ditadura foi muito importante, por razões que todo mundo está discutindo. Mas uma coisa me preocupa. Eu vejo resquícios da ditadura cada vez mais presentes. A ação da polícia militar contra os pobres da periferia, de São Paulo, do Rio, esses dias, aquele crime bárbaro no Rio, com aquela moradora da periferia, aquilo me choca, Cláudia, aquilo me choca muito. Eu acho que a estrutura do Estado, herdada da ditadura, está intacta. E eu diria um pouco mais. E nós estamos vendo, cada vez mais, voltar e se fortalecer essa estrutura autoritária. Hoje eu trabalho no metrô de São Paulo. A última medida que o metrô de São Paulo tomou, pelo governo Alckmin, foi militarizar a segurança do metrô. Do meu lado, agora, vai funcionar uma base do Copom. Para quê? Para, se tiver uma revolta, como teve recentemente, do povo indignado com a utilização, com a má condição do metrô de São Paulo, a polícia militar, que nem na ditadura entrou dentro do metrô, agora pode entrar a tropa de choque dentro do metrô. Fora isso, eu não sei o número, o Mancha pode até me corrigir se estiver errado, tem pelo menos uns 12 projetos tramitando de tornar crime greve. Voltando ao meu exemplo pessoal, do metrô. Tem uma tipificação agora do terrorismo que diz o seguinte: qualquer ação que gere pânico à população pode ser tipificada novamente como terrorismo. Uma greve do metrô de São Paulo, pela sua dimensão, pode ser acusada de gerar pânico à população. E crime de terrorismo é de 15 a 30 anos de prisão. Por isso, eu acho muito importante, Amélia, companheiros, essa atividade, para relembrar o passado, mas para que a gente fique alerta também com relação ao futuro. Obrigado, companheiros. Obrigada, Paulo. O Neto, Sebastião Neto, que é da Comissão Nacional da Verdade, com a palavra. Olha, eu vou fazer uma coisa que não é muito legal. Tem um restaurante lá em São Paulo, você vai entrar nele, está escrito assim, deixa a tristeza do lado de fora. Depois, quando você vai, você está escrito, leve a sua tristeza embora. Eu vou deixar aqui muita preocupação. Eu estou um pouco angustiado. Primeiro, claro que eu estou satisfeito com o dia, acho que foi muito produtivo. Mas, vamos falar do trabalho que é necessário ser feito. O grupo de trabalhadores da Comissão da Verdade, ele surgiu mais de um ano depois dos outros grupos. Nós surgimos no fim do primeiro semestre do ano passado, então nós começamos mais de um ano atrasado. E nós somos o grupo que, junto com o grupo que estuda a repressão aos militares, que tem mais dificuldade de acesso à informação. Nenhuma empresa dá nenhuma informação. Ipatinga tem um massacre com 33 pessoas. A doutora Rosa ameaçou a empresa de entrar na empresa para buscar a documentação. A empresa falar, a empresa foi privatizada, não tinha nada quando nós chegamos. Pronto, simples assim. Não tem nada aqui. A CSN não entrega um papel de nada. E o Ministério Público vai, faz ações, não acontece nada. O SCAF, quando ele foi candidato da outra vez, que foi candidato uma vez a governador aí, ele já tinha 37 ações do Ministério Público com o uso do dinheiro, o que ele faz com o dinheiro. Está fazendo a mesma coisa agora.
são sistemas impenetráveis. O sistema é um sistema impenetrável. Tá? Então, a angústia que eu queria deixar aqui, e naturalmente essa angústia começa referencialmente, primeiro para você, Amélia, te passar essa preocupação, aos companheiros dos sindicatos metalúrgicos de São José, que têm trabalhado muito com a gente, é muito simples. A gente tem até mais ou menos julho, agosto, para juntar a prova. Tudo que eu ouvi aqui hoje tem que virar data, nome, quem fez. Senão não serve para a nossa motivação política, mas não serve para um documento diante da história. Tem que botar na cabeça isso, gente. Nós temos que nos motivar politicamente, nós temos que produzir elementos. Por isso que é muito, muito, muito importante a fala do Mancha. Eu tenho dito nacionalmente, quem tem feito o melhor trabalho de pesquisa é o pessoal da Associação dos Ex-Membros da Convergência. Você sabe que eu não tenho nenhuma identidade particular com a Convergência, nunca tive. Tá, são meus companheiros, mas não foi um grupo que eu participei. É um elogio público de um trabalho muito bem feito. E que agora o Conlutas trabalha bem com isso. E, modestamente, o trabalho que nós fizemos em São Paulo com a oposição metalúrgica. Ou seja, nós temos que achar papel que diga, a empresa fez isso. A empresa teve tal relação com a repressão. Sem isso, nós não conseguimos ter elementos para dizer é necessário punir tal coisa por tal ação. Então, nesse sentido, é muito angustiante a situação. Nós fizemos um seminário sábado passado, fomos buscar na universidade quem estudou a relação empresa-ditadura, empresa-repressão. Conseguimos 3 grandes pesquisadores. Uma, Denise Assis, que estudou os mecanismos do golpe. O IBAD, que é uma sigla que financiava a corrupção, comprar vereador, deputado, tal, prefeitos, governadores. E o IPES, que era o Instituto de Fazer a Cabeça. O IPES produziu 14 filmes espetaculares de direita, para fazer a cabeça da lavadeira, do cara que morava em palafita, do lavador do carro, do favelado, contra a esquerda, com espetaculares resultados, junto com a Igreja Católica, etc. e tal. Tá? Conseguimos o companheiro Jorge, que estudou o Boysen é aquele executivo que o MRT e a VPR mataram aqui nos Estados Unidos, na rua Estados Unidos, em São Paulo, que era o cara que organizava a caixinha da repressão. Mas não era o empresário, ele era o executivo. Ele falou, olha, vocês estão indo atrás do cara que fazia a caixinha, mas não foram atrás de quem dava o dinheiro para a caixinha. Não foram atrás do Paulo Egídio, não foram atrás do 2º Exército. Era mais importante matar o comandante do 2º Exército, mais importante matar o Peri Igel, que era o dono da Ultragás, do que matar o executivo. Tanto é que os aniversários do grupo Ultragás, não existiu lá o executivo Boysen, não existiu esse cara. Não existe na história da Ultragás. Né? Bom, e conseguimos um cara, o Pedro Jorge, que estudou a evolução das empreiteiras da construção civil no Brasil, construção civil pesada. Tá? Mas não tem muito mais do que isso na universidade. Não tem muito mais do que isso. Estou falando de política e de ideologia, não. Falando de fatos, documentos, provas. Porque a repressão, a relação das empresas com a repressão não tem documento. O documento que tem é tipo o que o Mancha mostrou. Isso é documento. Por quê? Porque a legislação internacional diz que os crimes graves que o país pode ser punido são sequestro, ocultação de cadáver, assassinato e tortura. Vocês têm que entender que a classe trabalhadora no capitalismo não é importante para ser premiada, ela é importante para produzir. Então, é normal no capitalismo que a classe operária e os trabalhadores sejam explorados. Então, quando vem uma ditadura e esfola mais, isso não é um crime grave na legislação internacional, é uma legislação capitalista. Na legislação capitalista, são essas 4 coisas que eu falei: sequestro, tortura, desaparecimento de corpo e assassinato. Então, nós estamos tentando construir uma teoria, o Mancha citou parte dessa teoria,
Se uma empresa beneficia um agente público para qualquer coisa, ela tem que ser punida. Se faz contra a população, que ele citou o caso lá do pessoal condenado das câmaras de gás do nazismo. A rigor, uma padaria não poderia dar um lanche para um PM. A rigor, não poderia. Tem uma coisa ilícita nisso. Para pegar um exemplo que todo mundo conhece. Na hora de fechar, fica aquelas viaturas ali na porta, os coxinha, pegando coxinha, não é isso? Não pode. Tá? Mas isso é o tipo do crime que nós estamos falando da relação ilícita com o Estado. Tá? A serviço contra alguém. Bom, então, só para poder encaminhar aqui a minha angústia. Nós necessitamos, companheiros que fizeram depoimentos aqui, elementos com datas, fatos, quem, nomes. Então, é o cara do regimento, qual é o nome do cara? Então, nos dá um indício para que a comissão da verdade diga: queremos saber quem era o comandante da unidade tal que estava fazendo tal coisa. Não precisa ter o nome, Deus, você não tem obrigação de saber o nome. Mas as Forças Armadas têm que saber o nome do cara. Porque as Forças Armadas têm um registro funcional do que o cara faz cada dia. Então, tem que dar. Tem que dar. Olha, quem era o comandante? Era fulano. Esses grupos que fizeram do Secose aqui, quem que era o comandante naquela época da PM? Então, tem que dirigir o governo do Estado, a PM, dizendo: queremos a informação quem era o comandante da unidade na região tal, 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 tal. Queremos a informação quem era a escola tal da aeronáutica. Isso que nós precisamos. Por isso, América, eu deixo essa grande problema para vocês. Outra coisa, tem que ter uma transcrição das falas de vocês, separado já a parte da denúncia. Não é que não adianta, é que ninguém consegue processar milhares de páginas com a estrutura que nós temos. Não consegue. Tem que vir lá, ó, depoimento de fulano, tal dia, mas a denúncia é essa, relativa a tal coisa, tal fato, tal dia, tal horário. E, por último, eu queria citar meu amigo Pazim, que teve lá há uns 2 anos e pouco um encontro emocionado com a gente na Zona Oeste. Cadê o Pazim? Né? Foi lá na região, fizemos uma reunião lá em São Paulo, várias regiões, ele foi em Osasco, na Zona Oeste, e que ele fala a questão da estrutura do Estado. O Estado é esse, gente. Governo é, como eu falei aqui, é uma espuma. Governo é um momento. Ninguém pode ter ilusão que está no governo, está no poder. Isso é uma bobagem. Entendeu? Poder é outra coisa. Poder é outra coisa. As forças reais do capitalismo mandam hoje no nosso Estado, qualquer lugar, porque a estrutura é essa. Então, se nós queremos avançar nesse quadro, nós temos que fazer pressão pública e, que é o mais importante de todo esse trabalho nosso, mais importante, produzir documentos consistentes com a plataforma política do que nós queremos mudar na sociedade. Não estou falando ainda do socialismo, eu defendo o socialismo. Estou dizendo que, para a Comissão da Verdade, temos que dar elementos para dizer: nós queremos que mude a lei de greve não sei o quê, que revogue a lei de segurança nacional, que o papel da BIM não pode ser o quê, que a justiça não possa decretar o interdito proibitório do sindicato ter acesso aos seus trabalhadores, não sei o quê. Isso tem, porque mesmo que isso não seja aprovado, é a nossa plataforma para aproveitar esse momento político e continuar fazendo as coisas. Então, eu quero deixar aqui esse pouco de angústia e muita esperança, porque nós vamos trabalhar junto e vamos continuar. Queria chamar o Zé Dias, que foi sindicalista no momento importante do Sindicato dos Motoristas. Boa tarde a todos. Para quem não conhece, sou o Zé Dias, a maioria me conhece. Tivemos junto no passado aí em muitas lutas, mas ouvindo os companheiros aqui, ouvindo história, eu acabei fazendo um pouco um filme da minha vida. Quando se instalou a ditadura militar no Brasil, eu era um garotinho de 9 para 10 anos e era interno da FEBEM. A FEBEM, que naquela época chamava-se Abrigo Provisório de Menor. E, ouvindo os companheiros que sofreram tortura, que foram torturados, sofreram violência, sofreram todo tipo de repressão,
me fez lembrar também meu período de FEBEM, onde a gente também tinha toda forma de repressão. A FEBEM era um doicode da vida com crianças, e tutelada pelo Estado, pela ditadura militar. Para vocês terem uma ideia, o refeitório da FEBEM, ali na Avenida Celso Garcias, no Tatuapé, para quem conhece, era igualzinho o necrotério ML que tem lá perto do Hospital das Clínicas. Aquelas mesas de mármore, encardida, fedida. O copo de leite que se servia de manhã, você olhava de cima para baixo, era preto. Mas ele não era preto porque o leite era preto porque era cheio de mosquito. Para se tomar aquele leite, você tinha que, com os dedinhos, arrancar os mosquitos para poder beber aquele leite. E o almoço era aquele arroz americano. Quem se lembra do arroz americano? Aquele arrozinho branco e preto. Aquele arrozinho que tinha uns pelotes no meio, que quando você abria era um berne. Essa era a comida servida na FEBEM, antiga, abrigo provisório de menor. E era tutelado pelo Estado. Então, a repressão não é só contra os trabalhadores, a repressão é contra a população, e foi naquela época, principalmente contra as crianças, tutelada pelo Estado. Bom, passado isso, pessoal, cresci, me tornei cidadão, fui trabalhar de motorista, vim para São José dos Campos, entrei na São Bento. E, como todos os trabalhadores, estava ali o outro regime de opressão, de repressão, de desrespeito. Pior ainda, às vezes a gente sentia que o regime imposto pela São Bento, empresa de ônibus, transporte coletivo da cidade, serviço essencial público, tutelado pelo prefeito municipal, era um regime de escravidão. Quem não aceitasse toda aquela opressão imposta era demitido, e muitas vezes por justa causa. E nós tivemos, então, pela primeira vez, ter ouvido a palavra sindicato. Foi em 79, fevereiro de 79, uma greve liderada por 2 motoristas. Um é o Heitor, que depois foi motorista aqui na Câmara Municipal, muitos anos, não sei se está aqui ainda, e o outro era o Baiano. Esses 2 motoristas foram demitidos posteriormente, e pela primeira vez apareceu o Sindicato dos Condutores. Até então, nunca ninguém tinha ouvido falar desse sindicato. E o presidente do sindicato, então, José Alves, chegou e disse para os trabalhadores: vocês estão errados, não pode fazer greve, certo? Vocês têm que voltar a trabalhar e não tem o que fazer, vocês estão errados. E acabou com a greve. E, em troca, o patrão sindicalizou todo mundo automaticamente e passou a descontar mensalidade em folha de pagamento. Eu tive a oportunidade, então, de ouvir pela primeira vez a palavra sindicato, e tive a oportunidade de ser sócio sem querer, sem saber, sem ter assinado nada, e virei sócio do sindicato. Bom, e a exploração continuou. Em 1980, cadê o Bosquinho? Eu vi ele aqui já hoje. Eu me lembro que o Bosquinho foi na rodoviária fazer um protesto contra o aumento de tarifa, e eu estava lá naquele momento. E o Bosquinho, vereador, atuante, lutador, batalhador, falou 2 palavrinhas lá, a jagunçada, os testes de ferro da empresa, sabe, desceram o cacete no Bosquinho, quebraram a perna dele, sabe, e acabou. Ninguém podia falar contra a tarifa, ninguém podia falar contra a exploração dos trabalhadores, ninguém podia falar mal da São Bento de jeito nenhum, e se falasse, tinha o Vale Paraibano, que era da empresa, que respondia no ato. Em 1983, apareceu um rapazinho baixinho, magrinho, jovenzinho também, foi lá protestar contra o aumento de tarifa, chamava Carlinhos de Almeida. E, por sorte, a gente já era a oposição do sindicato, e pudemos juntar os motoristas e dar proteção para o Carlinhos, para que ele não levasse um cacete, como aconteceu com o João Bosco. Então, o Carlinhos teve essa sorte, senão ele já teria apanhado logo na primeira luta dele, já não tinha dado certo. Bom, e aí nós, em 83, formamos a oposição e tivemos apoio de vários companheiros que estão aqui, Moacir, Toninho, Gradella,
Oliveira, todos vocês foram muito, mas muito importantes para a derrubada do Pelego Zé Alves, já que o sindicato era uma base extensa, com um domínio muito forte da Pássaro Marrom, uma influência forte do patrão sobre os empregados. Aqui na São Bento, a mesma coisa, e conseguimos derrubar o Pelego, assumimos o sindicato, fizemos uma greve em 84, que houve intervenção na empresa por parte do Robson Marinho, e ao final dessa intervenção na empresa, o grupo dos mineiros assumiu, esse grupo forte, com uma influência muito forte sobre o governo, tanto municipal, estadual, federal, esse grupo manda no Brasil até hoje no setor de transporte, certo? E, em 85, finalzinho da ditadura, nós já tínhamos passado pela campanha das diretas já, nós já tínhamos, o colégio eleitoral já tinha eleito o Sarney e o Tancredo, né? Já estava para instalar um governo civil no Brasil, e, para nossa surpresa, nós fazemos uma greve no dia 1º de fevereiro de 85, e o que ocorre? Queríamos só o respeito aos direitos trabalhistas, não existia nenhuma reivindicação, a não ser exigir o respeito aos direitos trabalhistas. Sabe que direito era esse? Que o cobrador assaltado não pagasse o assalto, que a cobradora ou cobrador tivesse direito de parar o ônibus aqui na rodoviária e poder ir ao banheiro, que nas tabelas de horário dos ônibus tivesse um intervalo para a gente poder almoçar ou jantar, que não tinha, que as horas extras fossem pagas dentro do olerite, não por fora, e por aí afora. É uma lista imensa de irregularidade que a gente denunciava, e aí eu fico um pouco revoltado, porque a Câmara Municipal representa o povo, a Prefeitura tem obrigação em relação ao transporte, porque é o serviço essencial e da responsabilidade da Prefeitura. Ela tinha que intervir, nunca interviram nessas questões. Então, a gente sabe que a empresa tinha o apoio da ditadura via apoio de governo municipal, via apoio de poder legislativo, via apoio, principalmente, do Ministério do Trabalho aqui. E só houve intervenção no sindicato porque, um dia antes da greve, nós tivemos uma audiência onde a doutora Célia Santana, que foi o maior braço direito da ditadura aqui em São José dos Campos, e a gente não ouve falar dessa senhora, e essa senhora massacrou muitos trabalhadores aqui, muitos sindicatos, certo? Foi ela que, da sacada do prédio do Ministério do Trabalho, gritava para nós, para mim e para o Acácio Costa: se vocês fizerem greve, nós vamos intervir no sindicato. E aconteceu no dia 1º de fevereiro de 85, no finalzinho da tarde, começo da noite, eu fiquei sabendo, através do Jornal Nacional, que o nosso sindicato sofreu intervenção do Ministério do Trabalho. Então, eu queria registrar isso na Comissão da Verdade, e também como um fato inédito, porque eu acho que foi o único sindicato de trabalhadores que sofreu esse tipo de repressão da ditadura militar. Os demais sofreram todo tipo de repressão, mas não houve intervenção. No nosso caso, houve intervenção, a diretoria foi afastada, os interventores assumiram o sindicato, fizeram os acordos, conchavam o que eles quiseram lá com os patrões, para que a exploração continuasse, e eu, no meu caso, fiquei fora do sindicato e fora da empresa. Eu não pude retornar para a empresa, o patrão não me aceitava. Eu sobrevivi os últimos 3 meses, até quase chegar à posse do Tancredo, ou do Sarney, com ação de amigos que contribuíam com listinhas para poder me manter e manter minha família. E eu queria, e como eu fui um cara criado na FEBEM, passei por colégio interno, eu me cresci revoltado, indignado. E aprendi muito cedo a injustiça que a gente sofre com muitas coisas. E eu queria, Amélia, você me perdoe, os vereador presente aqui, mas eu tenho também uma crítica contra a Câmara Municipal, daquela época. 1º de fevereiro de 85 foi numa sexta-feira. Acho que na segunda-feira, dia 4, ou na terça, dia 5, a Câmara Municipal de São José dos Campos emitiu uma nota publicada no Vale Paraibano, divulgada pela imprensa e distribuída à população, lamentando a intervenção do Ministério do Trabalho no sindicato.
quando ela deveria, por obrigação, se opor e por contra, se colocar contra aquela intervenção, ela lamenta simplesmente. E ainda pior, ela assume a versão da empresa, que a greve se deu porque houve um racha na diretoria do sindicato, entre eu, que era vice-presidente, e o presidente, que era o Barros, um pelego que tinha na época. Então, a Câmara também tem aí nos anais esse documento, e que praticamente apoiava a intervenção no sindicato, com exceção de alguns poucos vereadores que assinaram contra, a maioria assinou a favor desse documento. Bom, são essas minhas considerações, dizer para vocês que eu estou tentando levantar os documentos no sindicato sobre a intervenção e deixar à disposição da Comissão da Verdade. Tá? Obrigado a todos. Será recebido esses documentos. Passar agora o Gradella, nós estamos terminando, tá? Depois do Gradella vai falar o Jorge Menezes, e acho que depois nós estamos encerrando, se ninguém mais tiver se inscrito. Ernesto Gradella. Boa tarde a todos, a todas, a comissão. Dizer que eu acho que para o movimento sindical é muito importante essa reunião feita aqui hoje. Eu acho que nós conseguimos aqui levantar parte da história que passamos no final da década de 70, década de 80, e, como o próprio Neto advertiu, nós temos hoje mais condições de preparar agora dados de maneira que a gente possa realmente apresentar para a sociedade um pouco do que foi a participação da classe patronal nesse período da ditadura militar. Desde o seu início, ela financiou e ela se aproveitou desse sistema para aumentar a repressão contra os trabalhadores. Eu cheguei aqui em São José dos Campos apenas em 78. Antes disso, eu tinha participado do movimento estudantil na Universidade Federal de São Carlos e vim aqui em 78 sem conhecer nada na cidade por causa de um anúncio de emprego. A siderúrgica Fiel estava oferecendo emprego, eu vim aqui, consegui um emprego e fiquei em São José. Não conhecia nada, não tinha nada que me ligasse aqui à cidade e nem conhecia, quer dizer, não pretendia ficar aqui. Isso aí foi em 1978, e é claro que depois, naquele período, era um período em que havia já uma luta. Nós temos que lembrar que em 77 o movimento estudantil esteve à frente das mobilizações, em 78 começou o movimento operário e também a luta pela anistia teve um crescendo nesse período. Então, aqui, quer dizer, a gente pode destacar que a gente fazíamos parte de uma secção da Comissão Brasileira de Anistia, faziam parte dessa comissão, na época, nós da Convergência, representantes do PCzão, no caso a Juana Blanco, a irmã dela fazia parte, que depois ela viria a ser a esposa aí do antigo prefeito aqui da cidade, e a Ângela, isso. A irmã dela fazia parte, e outros vereadores aqui que fizeram parte desse período da luta. E eu fazia parte de uma corrente, primeiro Liga Operária, depois viria Comercialista, que entendia que a luta contra a ditadura não se daria, a melhor forma de enfrentar a ditadura não era através da luta armada. Nós respeitávamos os grupos que tiveram essa opção pela luta armada, mas nós acreditávamos que só com uma mobilização da população é que seria possível derrubar a ditadura naquele período. E, por causa dessa linha, nós entendíamos o que? A importância tanto do movimento estudantil como depois do movimento sindical. Nessa época que comecei a trabalhar na Siderúrgica Fiel, participávamos do movimento de anistia e logo depois começou realmente o período em que o movimento sindical começou a efervescer também em São José dos Campos. Nós temos que lembrar que no começo de 79 nós tivemos a greve dos condutores e depois, logo em seguida, a greve dos metalúrgicos. E aí caiu a máscara com esse movimento, na medida que o movimento vem à frente, caiu a máscara de todas essas direções sindicais e foi possível, quer dizer, construir
mesmo num ambiente de muita repressão, foi possível construir direções sindicais combativas para todo o movimento sindical. Então, um atrás dos outros, essa pelegada foi caindo. É claro que não era um processo simples, não era um processo sem repressão. A cada luta que nós fazíamos, nós perdíamos vários companheiros que eram demitidos, companheiros que perseguidos, como foi levantado aí, que não conseguiam emprego em outras empresas. Era até interessante que, naquela época, nós procurávamos esconder de tudo, né, o que fazia. Eu vejo companheiros que, na época, participaram, que hoje têm dificuldade de conseguir documentos da sua participação, porque ele fez de maneira correta, né? Ele conseguiu esconder a sua participação. Hoje ele precisa para os processos de anistia, mas a nossa principal tarefa era fazer o movimento e aparecer o menos possível naquele período, porque as empresas perseguiam. Eu acho que é um dado que a gente poderia ver, é como a antiga empresa Ingesa exigia, para que a pessoa virasse um funcionário da empresa, ela pedia, em primeiro lugar, o atestado do DEIC dessa pessoa, depois o atestado do DOPS. Sem esses dois atestados, a pessoa não virava funcionário da empresa. Então, havia um acordo diretamente com a empresa, de maneira que você tiraria fora alguém que tivesse qualquer atividade política, nunca seria funcionário da Ingesa. Na época, eu fiquei aguardando meus atestados chegarem, quando eu pedi emprego lá na Ingesa, depois que eu saí da Siderúrgica Fiel, e aí a funcionária me informou o seguinte: o atestado do DEIC já veio, quer dizer, você não é assaltante de banco, tal, então veio o atestado do DEIC. Agora, do DOPS não veio. Aí eu fui lá no DOPS, em São Paulo, e fiquei lá 3 horas, lá, porque o delegado estava em reunião lá, aí conversando com a secretária, e ela foi lá e levou lá, o cara assinou e me trouxe o atestado do DOPS. Então, é claro que eu entrei na Ingesa, entrei na segunda-feira, fui demitido na sexta-feira. Tenho até hoje 5 dias carimbado de trabalho na Ingesa, e isso daí mostra bem como foi essa unidade, né, das empresas no período. Aqui tinha esse complexo de exportação militar, aqui na cidade, através da Vibraz, através da Ingesa. Aqui São José dos Campos respondia, nessa época, por 5% das exportações do país. E, portanto, esse setor de produção de armamento era totalmente totalmente ligado ao setor militar para reprimir o movimento dos trabalhadores. Então, isso daí é parte do que foi essa luta. É claro que depois, acho que foi mais que descrito aqui, o processo que nós tivemos, a derrubada dos pelegos, dos metalúrgicos, uma nova direção que entrou. Na época, eu fui trabalhar em São Paulo, na Kodak, fui eleito vereador em 82, junto com o Braz Cândido aqui, fazíamos parte da primeira bancada do Partido dos Trabalhadores, e aí nós pudemos atuar nessa década de 80 toda aí, jogando, quer dizer, participando diretamente desse movimento. Por isso que, a cada momento, a cada companheiro que consegue anistia, para a gente assim, uma questão de alegria, né? Porque nós acompanhamos tantos dramas, tantas dificuldades do trabalhador nesse período, que eram demitidos, fazia greve, demitido, não conseguia mais emprego, tinha que sair, a família muitas vezes se dissolvia nas dificuldades econômicas que estavam criadas. E, portanto, eu acho que um dos pontos que nós temos que continuar lutando nós precisamos investigar tudo, mas também temos que exigir uma reparação para esses trabalhadores. Nós não podemos aceitar que realmente o Estado persiga trabalhadores, demita, deixe esses trabalhadores em dificuldades e depois quase não queriam, por parte da comissão de anistia, foi muito difícil que quisessem assumir a responsabilidade por isso. Só depois de muito tempo que a gente conseguiu que os lutadores do movimento sindical fossem reconhecidos na comissão de anistia, recebessem o diploma de anistiado e conseguissem uma reparação em relação a isso. Então, eu acho que aqui, em vista do que já foi colocado pelos demais companheiros, eu acho que mesmo como vereador, durante todo esse período, nós fomos presos, e olha que tínhamos um cargo, inclusive. Na prisão que eu tive com a Inês, com o Toninho, eles pegaram as nossas fotos, tiraram lá aqui na delegacia de São José dos Campos e colocaram naquele álbum que ficava lá para todo mundo verificar se achava o marginal, né?
E as pessoas, eu sendo vereador da cidade, a pessoa ia lá no UOL para saber se tinha marginal, que se tinha roubado a casa dele, que reconhecia algum marginal, e achava a minha foto lá no meio, a foto do Toninho, a foto da Inês, a foto da minha esposa, estava todo mundo colocado lá nessas fotos, para ver a maneira como esse setor de repressão encarava um militante político. Era um bandido como qualquer outro para eles. E eles faziam questão de tratar dessa maneira, de misturar as coisas dessa maneira. Então, eu não queria realmente me alongar aqui, porque parte do que eu vou falar já foi colocado pelos demais companheiros metalúrgicos aqui, que viveram também o mesmo período, descreveram situações importantes. Dizer que é muito importante que esses depoimentos que nós temos aqui hoje, nós queremos fazer esse levantamento completo, e uma tarefa que eu acho que o Neto colocou aqui muito bem, é que todos nós temos aí 1 mês, 2 meses, para tentar conseguir documentos, levantar fatos, enfim, procurar trazer para que a gente possa completar esse relatório. Por parte da Comissão da Verdade dos Sindicatos Metalúrgicos, o objetivo é fazer o relatório aí não tanto da cidade de São José dos Campos, que é mais o objetivo aqui da Câmara Municipal, que também está fazendo todo um trabalho de levantamento dessa luta. Mas, por parte da comissão, nós queremos levantar, aqui do movimento sindical da região, porque as empresas se comunicavam entre si, a gente conseguir esses dados para que a gente possa colocar para a Comissão da Verdade e poder oferecer propostas concretas. Nós queremos que GM, que Embraer, que Petrobras e outras empresas venham a arcar com parte dos custos dessa anistia política que está colocada aí. Nós queremos que elas sejam responsabilizadas, nós queremos nomes de pessoas que participaram na época e que fizeram parte do esquema de repressão aos trabalhadores e que têm que ser punidos. Não só os torturadores, que a gente defende a punição, mas defendemos também a punição para esses setores. Tá? Então, queremos saber quantos carros foram dados pela GM, para quem deu, quantos aluguéis foram pagos de instrumentos de repressão, desses organismos de repressão, da Operação Bandeirantes, foram pagos pelos militares, pelos empresários daqui, e nós queremos levantar esses nomes, e queremos que essas pessoas sejam punidas pelo que fizeram. Então, era isso que a gente queria, espero também ter colaborado aqui com vocês. Obrigada. Chamar o Jorge Menezes. Jorge, por favor, 5 minutos. Eu queria também registrar, se ele quiser falar hoje ou na próxima, o Moacir Pinto. Se quiser falar na próxima ou não? Por favor, Jorge Menezes, professor. Boa tarde a todos. Olhando o parâmetro de tudo que foi dito aqui, né, a gente vê que a história deve ser contada nas escolas. Mas essa história, ela vai ser daqui uns 10, 20, 30 anos, talvez não chegue às escolas. Após 64, começou a se organizar os movimentos. Esse movimento, por exemplo, vários grupos. Eu fiz parte de um grupo chamado Ala Vermelha. E essa Ala Vermelha, ela sofreu bastante repressão dentro das escolas, né? Que a gente atuava bastante dentro das escolas. Como a gente não conseguia mais, dentro das escolas, fazer um trabalho, saímos para fazer trabalho com os trabalhadores. Primeiro com a construção civil. Eu atuava ali na Lapa, Vila Romana. Tinha um nome conhecido como Bolivar do Rum. Meu nome naquela época era Bolivar do Rum. Fui preso em 67, DOPS, fiquei 20 dias. E em 69, fiquei 40 dias. Nesses 40 dias, fui torturado. E cada tortura, para cada político,
Era um tipo de tortura. Tinha alguns que apanhavam, ia por pau de arara, né? Outros não, outros era tortura física. Bom, eu passei 40 dias pelado numa cela, uma cela que não tinha janela. Uma cela que esquentava, uma hora esquentava, outra hora esfriava. Tinha 2 torturadores que me faziam interrogatório, um forte, bem forte, e o outro bem fraquinho. Eu não sofri um arranhão, mas foi tortura física. Teve vários companheiros que teve assim, torturas diferentes. Era uma ditadura assassina, um governo assassino. Eles eram mestres em todo tipo de torturas. A repressão se fazia em todos os campos. A gente não podia comentar nada com pessoas que a gente não conhecia. Dentro de sala de aula, entrava uma pessoa transferido de outra escola para a nossa, a gente ficava sobre aviso, porque aquilo lá ele podia ser um informante. E se a gente comentasse, no dia seguinte a gente estava preso. Eu, durante de 65 até os anos 90, eu tive 16 processos, 8 prisões, mas a gente não abaixava a cabeça e ia em frente. Chegou em os anos 70, como a UNE, por exemplo, foi desfeita, né? Os estudantes passaram a atuar dentro das fábricas. E levamos, por exemplo, já em cada fábrica tinha um estudante fazendo trabalho, por exemplo, para derrubar a ditadura. Graças aos estudantes da época, os metalúrgicos começaram a se organizar. A construção civil também, na época, muito forte. Começamos a trabalhar muito forte na construção civil. Eu vim para São José dos Campos nos anos 80. Acho que 80, finalzinho de 80. Aqui em São José dos Campos não tinha praticamente nenhuma atuação dentro dos professores. Através de uma conversa com o Mercindo, que era o presidente da POESP, na época, eu vim para São José dos Campos, começamos a montar a POESP em São José dos Campos. Maria José, acho que Maria José é professora, está aqui, né? A Mites Maziero, o Gradella, que saiu daqui, né? Ele está agora há pouco aqui. Franças e outros professores reunimos na Casa do Médico pela primeira vez para fundar a POESP. E fundamos a POESP. E, através da POESP, nós começamos a trabalhar com os professores também. Mas, para trabalhar com os professores, a gente tinha que pular o muro das escolas para ir fazer reunião com os professores. Porque, na época, tinha um delegado chamado Antônio Gomes, que Antônio Gomes dava, por exemplo, se nós chegássemos nas escolas,
era para ser chamada a polícia. E esse era o nosso trabalho, um trabalho muito difícil e um trabalho que a gente foi desenvolvendo e que não é contado nas escolas. Uma história que não é contada nas escolas. Muitos companheiros aqui deixaram bastante depoimento aqui. Todos esses Ari Russo está aqui, foi o primeiro presidente do Sindicato Metalúrgico, depois de uma chapa de oposição, né? O Dias também, está aí o Dias, quantas greves nós fizemos juntos, né, Dias? O Maurício está aqui, o Maurício teve uma greve, Maurício, lá na Band, onde a polícia jogou todos os trabalhadores no meio da Dutra. E era assim. O Toninho, quantas vezes, Toninho, nós estivemos juntos também, né? Acho que essa luta, por exemplo, não foi só de uma classe trabalhadora, foram de todas as classes trabalhadoras. Todos nós contribuímos com pouco e todos nós derrotamos, sim, derrubamos uma ditadura assassina que hoje, te contar, algumas pessoas acham que sente falta desse daí, fala, porque não conhece e não sofreram na pele o que nós sofremos. Obrigada, Jorge. Nós vamos finalizar com o Moacir Pinto, que já tem vários livros aqui sobre a GM, aqui em São José tem o livro da GM sobre a greve dos 33, um sociólogo importante. Com a palavra, Moacir. Boa tarde a todos e a todas. Tentando ser rápido, sem querer discordar nenhuma palavra de que companheiros como Neto e os que seguiram na linha dele, de que a gente tem necessidade, e toda vez que for, fazer todo esforço, e toda vez que for possível, incriminar alguém, pegar algum dos nossos inimigos que causaram algum tipo de mal, cometeram algum crime, que eles sejam incriminados. Os avanços que a gente conseguir, for possíveis a gente conseguir no nível institucional, para desmontar as máquinas de repressão, a legislação que facilita a repressão, que facilita o controle da sociedade, que esse trabalho da Comissão da Verdade sirva para isso também. Mas eu ando muito preocupado e queria colocar para os companheiros, em relação especialmente aqui a São José dos Campos, que nós temos uma outra perspectiva, uma outra frente, que é muito importante, e que isso aí rema um pouco a favor do otimismo, se a gente conseguir lavrar sucesso. E eu, inclusive, fiquei muito entusiasmado com a Comissão da Verdade de São José dos Campos, principalmente a partir do momento que nós passamos a contar com a TV Câmara, viu, Américo? Com a TV Câmara, porque a Comissão da Verdade em São José dos Campos, no estágio, do meu ponto de vista, no estágio que nós estamos vivendo na sociedade local aqui, ela seria praticamente nula, ela seria uma coisa interna se não tivesse a TV Câmara. Então, isso mostra como a questão da TV comum, as TVs locais, regionais, são importantes e é uma luta importante no Brasil. Não a TV regional, filial da Globo aqui, né, como é a Vanguarda. TV regionais no sentido da transmissão, da cobertura do local, do dia a dia da vida das comunidades, né? E, inclusive, de mostrar sua arte, sua cultura e suas manifestações sociais, né? Então, e por isso, inclusive, meu incentivo para que a TV Câmara, essa Câmara continue lutando para que a TV Câmara passe a ser um canal aberto, ter um canal aberto, né? Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente sente, gente, um distanciamento muito grande da população que vive atualmente na nossa cidade, especialmente da juventude, em relação a toda essa história que foi contada aqui, sabe? Em relação a toda essa história. Quando não, a gente tem dificuldade, né? Quando não, a gente tem dificuldade para
para defender certas posições, e às vezes somos contestados no nosso campo, às vezes, por posições que são até reacionárias, né? Por ignorância, né? Porque hoje um trabalhador, um jovem que trabalha na Embraer, porque ele tem nível superior ou porque ele está fazendo um curso superior, ele não se sente trabalhador. Então, ele não se sente na perspectiva de se sindicalizar, por exemplo. Sabe? Então, nós estamos dando de barato que sindicato já era. Estamos dando de barato que sindicato já era. Se a sociedade é capitalista, se a contradição principal do capitalismo é a luta de classe, né? É o choque de interesse entre o empregado e o trabalhador, e o regime é majoritariamente comprador de mão de obra, de uma minoria que compra a mão de obra da maioria, tem essa maioria que vende a mão de obra nível superior, ou seja, ou não tem estudo nenhum, né? A forma de organização do trabalhador para fazer as suas conquistas é o sindicato, certo? E quanto mais se tiver uma legislação sindical que facilite, e uma organização sindical que trabalhe isso, uma universidade pública que nós não temos aqui nós não temos universidade pública com, por exemplo, formação de professores na área de ciências humanas, formação de sociólogos, de filósofos, nós não temos uma universidade pública com formação na área da comunicação, na área das artes, né? Então, tudo isso prejudica uma região como essa, que é muito tacanha em termos de valores e mentalidades, porque sempre teve uma igreja católica muito conservadora e sempre teve o reinado dos militares de cabo a rabo, daqui até o estado do Rio, teve a presença militar. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que aqui é muito mais significativo do que em qualquer outro lugar, né? Eu me lembro, por exemplo, que o senhor Osíris Silva, que hoje escreve no jornal daqui, que é o jornal de sempre, que sempre serviu aos interesses da dominação, que hoje escreve como entendido, especialista em educação, que quando a ditadura saiu, que passamos a ter governos da nova república, e ele continuou participando dos governos, ele passou a ser chamado de engenheiro, Osíris. Quando ele era dirigente da Embraer no tempo da ditadura, ele era chamado de coronel Osíris. Você lembra disso, Toninho? Ele era o coronel Osíris. E o coronel Osíris, aí tem informação do tipo que o Neto quer. Por exemplo, alguém da Embraer ou alguém das Forças Armadas dava ordem para a polícia da aeronáutica reprimir greve de dentro para fora. Reprimir greve de dentro para fora lá na Embraer. Ou nem greve não era, às vezes era um movimento, era uma assembleia lá dentro, né? Uma assembleia mais nervosa, uma assembleia mais de um momento mais de conflito, né? Então, eu acho, gente, que a gente tem outras frentes que não seja essa frente só de pegar, de achar quem e punir, fazer pagar, etc. Nós temos essa frente dos valores, das mentalidades, da gente levar esse debate adiante com a juventude, etc. E aí todo mundo pode ajudar, no sentido da gente esclarecer que assim, eu fiz uma letra de uma música, agora eu sou compositor, não sei se vocês sabiam, que eu falo assim, aonde está Deus, aonde está o mundo, que mundo que você está, etc. E tem uma hora que fala, qual é o outro lado? Tem gente que não sabe qual é o outro lado. Tem gente que pensa que o outro lado é a mulher dele, quer bater na mulher. O outro pensa que tem outro lado é porque é preto. O outro pensa que o outro lado é porque é nordestino ou porque mora na periferia, é pobre e é feio. E que, numa sociedade capitalista, qual é especialmente o outro lado para a classe trabalhadora, né? Para a classe trabalhadora. A gente tem que, outra coisa que a gente, ainda nesse campo dos valores das mentalidades, colocar claro para essa juventude, seja ela universitária, que pensa que sabe tudo, seja dos muitos que às vezes pensam que sabe tudo, né? Temos que colocar para essa juventude, por exemplo, que a gente, o Brasil, não é tão, o Brasil nunca prestou como se coloca, né? Por exemplo, esses dias eu vi uma pessoa muito cara de a maioria das pessoas que gostam de boa arte, boa música no Brasil, o Carlos Lira, falar como o Brasil era fantástico e como o Brasil estava numa evolução fantástica do final da década de 50, na segunda metade da década de 50, até 64.
do ponto de vista dos esportes, do ponto de vista do cinema, do ponto de vista das artes em geral, do ponto de vista da literatura, etc. Como o Brasil estava indo muito bem, tão bem que a ditadura entrou e ela não conseguiu se impor. Ela foi peitada, a gente foi resistindo ao ponto que, em 68, eles apelaram, fizeram o AI-5. Baixaram o AI-5 e apelaram e fecharam o regime e deixaram a gente sem condições de continuar enfrentando. Eu me lembro que, nesse tempo, eu trabalhava na Volkswagen. O chefe de segurança da Volkswagen, sabe o que era? Era um general do Exército. Aí eu cheguei aqui, o Zé Luiz me falou que, mais ou menos na mesma época, um chefe de segurança da GM era um coronel de Caçapava. Sabe? Então, eu acho que a gente tem a obrigação de falar isso, né? A obrigação, por exemplo, eu no começo, eu trabalhei 9 anos na Volkswagen de operário, de 63 a final de 71. Depois eu fiz sociologia, saí no ABC, fui conhecer o Brasil, fui morar no sertão da Bahia, na região onde os militares estavam tirando, seu Pedro, 70 mil famílias para fazer o Lago de Sobradinho, certo? 70 mil famílias. Então deu para ver, eu vi lá os absurdos. Então, a ditadura é isso, a ditadura é a criação do Fundo de Garantia, que passou a permitir, eu em 67, estava na Volkswagen, eu tinha 4 anos de casa, né, que a gente falava naquele tempo, e tinha uma indenização de 4 anos, que foi comprada pela Volkswagen, mais ou menos como o Zé Dias ficou sócio do sindicato, sem saber, foi comprada da Volkswagen de mim, por 60% do valor. E dali para frente, a Volkswagen passou a poder me mandar embora a qualquer hora, como é no sistema de fundo de garantia, né? Então, essas coisas que... Porque, às vezes, tem gente que fala assim, esses caras... Aliás, ontem, um gorila da repressão, um doente mental da repressão, que prestou depoimento no Rio de Janeiro ontem, ele fala, a ditadura não matava nenhum coitadinho, não, matava os inimigos dela, não sei se você ficou sabendo disso. Então, aí o pior é isso, né? Lembrando o poema do Brecht, né? O poema da história de veio, pisa no seu jardim, bate no seu cachorro, né? Fala, então é isso. Então, essa discussão que está aí da Comissão da Verdade é isso. São os torturadores e os militares contra os caras que eram subversivos, né? Ou os caras que eram sindicalistas. Então, isso não mexe comigo. Então, nós temos que tem um campo de ação que é de todos nós, para a gente mostrar, e aqui na nossa região tem uma dificuldade especial, eu já falei as razões por quê, temos que mostrar que isso interessa a toda a população e interessa para a gente continuar construindo o Brasil que a gente quer. Porque, por exemplo, o que nós vimos, o que eu vi lá em relação que eu vi lá no Nordeste em relação ao Lago de Sobradinho, de tirar 70 mil famílias na pressão, por exemplo, a gente não precisa ver, se a gente tiver consciência e organização, a gente não precisa ver esse governador que está quase para sair, falta 3 meses para a eleição, ele já está 20 anos lá, falando em, por exemplo, tirar a água daqui da região e levar lá para São Paulo, sabe? Será que a gente não vai reagir? Né? Será que a gente não vai reagir? Agora, tem condições. A democracia facilita a reação. Então, o que falta aqui é consciência política, informação, etc. E isso é um dever de nós todos, né? Não sei se eu contribuí, mas é isso que eu queria dizer. Obrigada, Moacir. Agradecemos a todos. Nós tivemos 15 depoimentos prestados na sessão de hoje e agradeço a todos os telespectadores, aos membros da Comissão da Verdade. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Obrigada a todos.